Que noite vagabunda, que noite vagabunda. Todas as pessoas que estavam ali, né? Todas as pessoas que estavam ali no campo, uma vagabundagem descabida, né? Um time podre, um juiz vagabundo, uma arbitragem porca, né? Um cara incompetente, né? Lamentável, lamentável, lamentável. Ele não teve a culpa no resultado, né? Esse merda, né? Vagabundo não teve a culpa no resultado. Mas vê que não tem a menor condição de apitar, né? E eu ainda tive a loucura, né, de falar com ele no encontro antes do jogo do Cuiabá para tentar fazer um carisma, para ver se o cara, né, melhorava um pouco, né? Mas não, ele se superou, apitou, depois apitou Criciúma, depois, é uma coisa de maluco, né? Uma coisa de maluco. Quer dizer, apitou Criciúma antes, eu acho, né? Apitou Criciúma antes, apitou ali, cagou no final e hoje foi essa atuação vagabunda, né, de um árbitro que tem que parar. Tem que parar, né? Tem que parar. Então, quer dizer, eu fico até assim, é chato para mim, porque eu ainda tentei ali, né, numa conversa, ver se ele não queria vantagem para o Fluminense naquele momento, né? Mas pelo menos que ele fosse um cara correto, né? Apitou a partida medianamente lá e no final foi aquela cagada toda, expulsou o Google e tal. E hoje ele se superou. Hoje ele se superou. A gente não sabe qual é o motivo, se é incompetência, se é alguma coisa que a gente não sabe. A verdade é que ele fez o jogo estragar um jogo. Ele atrapalhou um jogo, que não justifica, não tira o mérito da vitória do Vasco, né? O Fluminense foi um lixo hoje. O time do Fluminense hoje é nota zero. Um lixo, né? Voltou aquela vagabundagem, né? Aquela coisa, né, da turma do Hotel 5 Estrelas, né? Que aí apresenta um futebol bizonho desse, né? Não tem como dizer diferente, né? Porque, porra, não é brincadeira um time desse porte, com o salário que ganha, apresentar um futebol bizonho desse. Por isso que eu falo, já falei pra vocês, se Thiago Silva não jogar, este time cai. Se Thiago Silva não jogar, este time cai. O Thiago Silva é o alento pra gente não cair. Se Thiago Silva não jogar, esse time cai, tá certo? É lamentável, a atuação bizonha. É difícil até falar de um jogo desse, porque o Fluminense é desanimador, né? Como é que você motiva um torcedor aí ao Engenhão, num sábado, 9h30 da noite, um cenário de perigo, né? Que é um cenário perigoso, para assistir um Fluminense e Vasco no frio, para ver essa vagabundagem aí em campo dos jogadores e da arbitragem. É desanimador. É desanimador, é desanimador. Essas coisas brocham muito o torcedor, né? E o time não consegue ter uma sequência, né? Não consegue ter uma sequência. Teve essa sequência do 1-0 aí, que a gente foi bem, relativamente o torcedor ficou animado, mas parece que hoje, clássico é pro Fluminense ganhou um clássico do Vasco. Parece que os últimos 15 clássicos ganhou um clássico do Vasco. É uma vergonha, uma falta de postura. Os caras tinham que ter vergonha do jogo de hoje. Que esse time do Vasco que tá aí jogando, e o Vasco não tem nada a ver com isso, a torcida do Vasco não tem nada a ver com isso, mas é um time, pelo que eu converso com vascaínos, pessoas que veem os jogos do Vasco, um time limitado que era para ter sido eliminado contra o Atlético Goianiense. E aí joga contra o Fluminense com essa polpa toda, esses jogadores caros, é Ganso, é Arias, é toda essa coisa toda, e o Fluminense apresenta esse futebol aí. Poupou o Thiago Silva, que era um alento, né? É um alento do Fluminense, o Thiago Silva, que ele arruma o sistema defensivo, já que a frente do Fluminense é uma merda, fica dependendo dos gols do Cauã Elias, o que é um lixo, né? Porque é assim, mas de vez em quando vai ter um brilhareco e tal, mas jogador fraquíssimo, né? Ainda faz assim pra torcida com o time eliminado. O Arias não é artilheiro, né? Pegou ali, deu um chute, isolou a bola. O Cauã Elias joga sozinho, lá na frente tentando se esforçar. É o único menino que eu anoto um pouquinho acima dentro da merda do cenário que é. Então, quer dizer, o torcedor se aborrece, né, num jogo de merda desse, uma atuação vergonhosa, vagabunda, que deixa o torcedor preocupado com o jogo de Curitiba. Se jogar desse jeito contra o Grêmio em Curitiba, o Grêmio parece que disseram que jogou bem hoje, amassou lá, e estreia de 2 novos jogadores. Se o Fluminense jogar com esse futebol vagabundo, já toma um saco lá do Curitiba no Couto Pereira. O que aconteceu, seu Mano Menezes? O que houve? Será que o time desandou? O que aconteceu aí? Qual o cenário aí? E o André, com esse negócio de sair, porque ele quer sair, então ele já está começando a ver que tem assim, um pouco de receio assim, de certas bolas e tal. Existe uma preocupação por parte do André em relação à jogabilidade, com medo de contundir e não ser vendido, que Deus sabe o que vai acontecer com essa venda, que tem que fazer a venda, né? Se ficar, não vai produzir. Se não vender, o Fluminense vai ficar com problema financeiro. Por enquanto que eu saiba, está pagando. E o que vai ser o como esse jogo da Libertadores? Aí, para complementar, Mano Menezes recebe amarelo, não está no banco contra o Corinthians. Ganso e Arias também estão fora contra o Corinthians.
Eu não sei, sinceramente, eu não sei o que esses caras querem. Eu não sei, sinceramente. É 500 mil, é 600 mil, é 800 mil, é mordomia, tira foto, é ídolo, não sei o que lá, e o cara em campo faz essa apresentação aí. Contra um Vasco, com todo o respeito ao Vasco da Gama, que não tem nada a ver com isso, tá? Eu não vou entrar em seara de rixa, de torcida. O Vasco tem nada a ver com isso. Os caras foram pro estádio, nem encheram, fizeram parte deles, tá? Né? Não sei qual é o público, se alguém souber do público, me avisa aí. Nossa torcida foi muito pouco gente, muito pouca gente mesmo com esse ambiente aí. E aqueles são os que vão sempre, mais ou menos, né? Aqueles caras que se aventuram aí em Engenhão. São poucos. Poucos se aventuram aí no Engenhão, no jogo de mando de campo de Botafogo e Vasco. Poucos se aventuram, né? Quando é mando do Fluminense, até vai 20 mil torcedores. 20 mil torcedores, 18 mil do Vasco e 2 mil do Fluminense. Se tinha 2 mil. E aí você vai com uma esperança. Eu, sinceramente, quando eu falei, menos de 20 mil, o Fluminense, se tivesse 2 mil era muito. Agora vocês veem, eu fui com a esperança, eu falei até da questão do empate. Falei do empate. Não, o pessoal, pô, Vilela, vamos ganhar e tal. Eu falei, cara, o jogo tá com cara de empate. Eu não queria perder pro Vasco, eu acho que vai ser chato. A gente ganhou até a partida do Maracanã 2-1, mas, porra, o Vasco parece que 11 jogos ou 12 ganhou 2 partidas do Fluminense. Aquele 4-2 e essa. E a gente tinha perdido no ano passado no Engenhão de 4-2. Eu falei, porra, quem sabe o Fluminense consegue uma vitória magra aí, quem sabe e tal. Aí o Thiago Silva, quando falou que não ia jogar, eu fiquei pensando assim, até falei com os amigos e tal. Falei, cara, deve estar poupando por causa do gramado, que é sintético, a grama sintética, que gera contusões. Pode ser que esteja poupando ele, porque vai ter a sequência do Grêmio, do Corinthians e do Grêmio. Maracanã, Couto Pereira, Maracanã e Maracanã. Então o Thiago Silva provavelmente deve. Aliás, se o Thiago Silva, quando jogar o Fluminense ganhar, já fica rotulado aqui. Se o Thiago Silva jogar e o Fluminense não perder, ganhar ou até mesmo empatar, já se sabe que o Thiago Silva, se não jogar, a tendência é esse roteiro aí de terror. Volta o roteiro de terror. Porque voltou a ganhar quando ele voltou, quando ele chegou. Ganhamos de 1-0 do Cuiabá. E aí foi uma sequência de 4 vitórias com o Thiago Silva. Então, aquilo que eu tinha falado lá atrás, a hora que tirar o Thiago Silva vai ser isso aí. Pô, Vilela, mas o Thiago Silva não faz gol, o Thiago Silva joga atrás. Ele arruma o sistema defensivo, de alguma maneira, apesar de ter tomado 2 gols contra o Juventude no Maracanã, que para mim esse confronto realmente o Fluminense, a meu ver, entregou, né? Entregou, porque não teve interesse em fazer uma apresentação minimamente digna lá em Caxias do Sul, foi uma apresentação vagabunda, e agora comprovou com a apresentação aqui contra o Coelho. Aí no final fez aquele brilhareco ali, aquele corre-corre para fazer 2 gols, e acabou que a gente foi eliminado. E contra o Vasco, o Fluminense não merecia sequer o empate. Pouquíssimos bons momentos, e o Vasco ganhou o jogo. Um gol que não valeu, que não valeria, seria ali aquele estaria 0, e o segundo gol, o seu Ganso fica esperando a bola, que nem um Pachá, aí o jogador do Vasco vai, se for o João Vitor, pega o jogador do Vasco vai, rouba a bola dele, tipo assim, tá esperando, ele foi, roubou a bola dele, avançou, cruzou, perde, cabeceou, o Fábio fez uma excelente defesa, depois o menino vai lá e cabeceou e fez o gol. 2-0 Vasco. O pênalti não foi, tudo bem, não foi pênalti, não foi gol o primeiro, mas o segundo foi gol, 1-0 Vasco. E assim, cara, eu sempre falo, você pode perder o jogo, não tem problema, perder com dignidade, com honra, com vontade, com empenho, não perder dessa maneira, apático, morto, um jogo insosso. Todos os jogadores do Fluminense praticamente nota 0. Quem que se salvou aí? Não tem que salvar todo mundo ruim. Jogo Barbosa, um pereba de primeira linha, velho. Joga um jogo bom, joga 3 ruins, eu não sei como é que é. A zaga é limitada, o Fábio não tem culpa, esse aí, enfim, esse não dá nem para dar nota 0, porque esse não tem culpa. Esse aí faz milagres. Se a gente não tivesse Fábio Fluminense hoje, nem sei o que seria. Xavier sem finalidade, uma minhocada ali do lado direito, junto com Arias rodopiando. Um jogador bom, mas, cara, um jogo sem finalidade, sem você chegar e ser agudo no gol. André, a gente sente que tá tirando o pé, tá controlando um pouquinho ali, para não ter um problema maior, para não ter problema para ser vendido. Lembra o Pedro, que ia ser vendido para o Real Madrid? Teve aquela contusão, acabou sendo vendido depois para o Fiorentina. Então eu sinto que o André está começando no Ceará, que a qualquer momento, daqui a 2 semanas tem a venda. O Fluminense, o jogador não tem estatura, todos os cruzamentos na área, o Fluminense perde todas as bolas, porque não tem um jogador, tudo padrão nanico, né? O Fluminense é um time de nanicos. Então, nenhuma bola na área consegue cabeçada, todas as defesas são mais altas que os jogadores do Fluminense. Aí o Fluminense insiste em cruzar na área, que é uma jogada do futebol, só que esse cruzamento na área fica esperando alguém falhar, quicar a bola para poder chutar. É o time Nelson Ned, né? É o time Nelson Ned lá na frente, a bola que não acontece. E o Cauã Elias que ainda faz um esforço, mas ele só é um garoto de 18 anos, botar a responsabilidade em cima dele é pesado, né? Uma arbitragem vagabunda, né? Uma vagabunda, realmente. A linha de árbitros no Brasil é um vexame, né?
O Mário deu uma coletiva aí, deu uma entrevista, finalmente foi contundente aí, foi bem contundente. O Fluminense vai entrar aí com o documento, enfim, vai entrar em 2 lugares aí para questionar essa jogada não para requerer o jogo nem nada, não. E nem o Mário falou que o Vasco não mereceu, não botou nada na conta do Vasco, isso aí é coisa da incompetência mesmo do juiz, que é uma incompetência. Ele até sugeriu que o Daronco se aposente, tá pesado, tá gordo, lento para chegar no lugar. É esse cenário, né? Esse cenário. Infelizmente é isso. E aí a gente vai num jogo. É por isso que o torcedor desanima. Tinha 2 amigos que chegou e me falaram: não vou não. Vou não. Engenhão à noite, 9h30. Jogo desse, Vasco. Vou não. Por quê? Porque o cara desanima. Aí o Fluminense quando era gramado, né? Quando tivemos aqueles anos de felicidade no Engenhão, né? Que fomos bicampeão brasileiro, campeão carioca, Botafogo, que eu acho que nunca ganhou título lá, né? O dono do Engenhão nunca ganhou título lá desde 2007. Talvez turno, mas título mesmo não. Pode falar. O Daronco foi isso aí. Infelizmente, eu fui fazer uma média para ver se o cara, tinha uma consideração. Não pedi para facilitar pra gente, não. O cara foi bacana, foi educado, eu falei também e tal. Ele, no final do jogo contra o Cuiabá, fez aquele cenário de horror lá, né? Que, enfim, durante o jogo eu não achei nem ruim. Mas aí hoje é esse cenário aí, né? Então, quer dizer, mostra realmente o merda que é. Juiz é isso aí. É uma vagabundagem, é uma merda. O Klaus é pior que ele. O Klaus é pior. Então a gente não sabe se é mal intencionado, se tem algum motivo extra, se tem alguma situação emocional, alguma coisa de família, algum pedido. A gente não sabe se tem alguma amargura, alguma raiva do clube, se tem alguma inveja, se tem algum ódio. A gente não sabe o motivo que esses caras apitam, né? Essa que é a verdade. A gente não quer vantagem, a gente não quer que beneficie o Fluminense, mas a gente não quer ser roubado. A gente não quer ser roubado. E não estou botando na conta, eu vou repetir a live inteira, e não estou botando essa derrota na conta do juiz, porque o Fluminense foi uma merda! Merda! Foi o Fluminense hoje. Um lixo de time. Se jogar assim contra o Grêmio, é eliminado lá em Curitiba. E aí é aquela live monstruosa de tanque que vai ser, se fizer papelão lá em Curitiba. É o que vai acontecer. Se fizer papelão em Curitiba, vai ser isso. Já entregou a Copa do Brasil, já doou, porque não tinha capacidade, condição e competência para disputar 3 competições. O Fluminense não tinha capacidade, condição e competência para disputar 3 competições. Então, entregou uma. Ok. Agora sobrou 2. Se livrar do rebaixamento, que seria um vexame monstruoso, é um estágio de guerra, né? Uma coisa de horrorosa, né? E a Libertadores, que teria supostamente, não com esse jogo de hoje, né? Esse jogo de hoje o Fluminense não ganha nem nada, né? Não ganha nada, nem campeonato de bagre. Jogar aqui campeonato de bagre na Cocoroca aqui, perde campeonato de bagre na Cocoroca, com esse jogo de hoje. E é isso, eu não entendo isso, cara. E o Vasco é um time inferior. Eu não fico acompanhando os jogos do Vasco, deixar claro. Eu não fico vendo o jogo de adversário para ficar secando. Eu não tenho isso. Não existe isso para mim. Não quero, me interessa. Não me interessa. Vou perder já tenho um desgaste emocional com o Fluminense. E não vou perder minha vida, né, vendo o jogo dos outros times. Então, quero que, né, não me interessa. Agora as pessoas vêm falar comigo: pô, Vilela, o fulano tá jogando bem, o time tá jogando mal, o time tá bem. E o pessoal fala que o Vasco tá uma merda. Eu tenho um amigo vascaíno aqui do shopping, e ele fala: cara, uma coisa horrível. O Vasco tá horrível. Cara, mas tá horrível, mas ganhou do Fluminense. Né? Ele vai, é um cara, não tem sacanagem nem nada. Ele vai falar comigo segunda-feira e vai colocar. Porra. Pô, Alexandre, jogo e tal. Eu falei: não, mereceram a vitória, que eu vou falar. Mereceram a vitória. Sem dúvida nenhuma, o Vasco mereceu a vitória. Queria fazer um pedido a você que chegou ao final desse vídeo. Se você gostou do conteúdo do meu canal, do conteúdo desse vídeo, e puder me dar essa moral se inscrevendo no canal, ativando notificação, deixando o like, indicando para amigos, eu vou ficar muito honrado e muito agradecido pelo carinho. Tá legal? Muito obrigado e até o próximo vídeo.